cima dessa matéria aqui. Olha a importância disso aqui. Agora chegou a hora, gente, de botar esse povo na rua. Plebiscito popular lança votação pela taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1. Tá? Olha que foto maravilhosa. O plebiscito popular começou nesta terça, com o objetivo de mobilizar a população brasileira a votar 2 temas centrais para a vida dos trabalhadores: o fim da escala 6x1 e a taxação dos super ricos. A iniciativa é organizada por movimentos populares, centrais sindicais, partidos progressistas e entidades da sociedade civil e busca fortalecer o debate público sobre propostas que, segundo os organizadores, têm sido barradas por um Congresso conservador. Na cartilha do plebiscito popular, na hora que eu passar a palavra para o Luiz, eu vou mostrar para vocês, há uma detalhada explicação dos eixos principais da mobilização, dos temas que serão votados e orientações para a realização da votação. O documento também reúne sugestões práticas para que movimentos populares em todo o país consigam se articular em seus espaços de luta para realizar atividades de conscientização política, especialmente consigam se engajar para a realização da votação, que é voluntária. O período para a votação vai até 7 de setembro e a divulgação dos resultados está prevista para o dia 6 de outubro. Contudo, mutirões estão sendo organizados para que semanalmente as votações aconteçam e a mobilização vá ganhando adesão cada vez maior. E os nossos canais, a Voz Trabalhadora, TV Resistência Contemporânea, vai estar acompanhando os números e tudo de novo que acontecer em relação ao plebiscito, a gente vai ficar mostrando nas lives e nos vídeos para você, trabalhador e trabalhadora. Então tá aí, Portinho, um momento realmente importante para a gente conseguir mobilizar, usar isso aqui como ferramenta para mobilizar, porque tem aí, ó, no mínimo uma, né? Duas bandeiras importantes: a taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1, companheiro Luiz Portinho. Uma mobilização muito importante, né, Gilberto? Eu tenho acompanhado aí vários sindicatos que estão organizados e fazendo eventos e construindo junto, né? E sem dúvida é importante essa participação aí popular, e se esse plebiscito tiver um número significativo, também é uma forma de pressão muito importante junto ao Congresso, né, Gilbert? É importante que a gente tenha essa pressão popular para que a emenda lá a PEC protocolada pela Erika Hilton tenha um andamento dentro do Congresso, senão ela vai ficar arquivada lá, né, Gilbert? Se não tiver a pressão popular, a gente não vai ter o andamento necessário para essa PEC aí. Aí, Portinho, lá na matéria, gente, que está lá no Brasil de Fato, tá? Aquela matéria que eu acabei de mostrar, eu vou mostrar de novo, tem essa cartilha, tá vendo? Cartilha do plebiscito popular por um Brasil mais justo. Aí você vai rolando, tá vendo aqui o QR Code, tá vendo? Ó? Aqui você pega e baixa, tá vendo? Ó? Plebiscito, é hora de decidir os rumos da nação. O que é um plebiscito? Aí tem explicando o que é um plebiscito, histórico dos plebiscitos populares no Brasil, o de 2020 sobre a dívida externa, o 2002 da ALCA, 2007 privatização da Vale, 2010 limite da propriedade da terra, 2014 constituinte do sistema político. Então está tudo aqui. Por que participar? Fortalece a democracia, forma lideranças populares, une o campo e a cidade, estimula a consciência crítica, faz pressão por mudanças reais, né? Aqui fala redução da jornada do trabalho sem redução do salário, fim da escala 6x1, justiça tributária. Quem ganha mais de 50 mil mensais deve pagar mais impostos. Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil mensais. Então está tudo aqui numa cartilha que deve ser baixada, lida. Por que precisamos reduzir a jornada de trabalho? Aí vai explicando tintim por tintim
como dizia a dona Neuza, minha mãe. Então tá tudo aqui explicadinho numa cartilha genial que você pode usar para sentar na porta de casa à noite. Lá no interior a gente senta na porta de casa, ainda dá para fazer isso. Então quem é do interior faz isso, quem não é da periferia, faz da periferia, quem é do centro faz as reuniões no centro. Então, é muito importante. Eu vou colocar agora para você, aqui no chat, né, o link da cartilha. Agora, para você, trabalhador e trabalhadora. Muito interessante ali, ô Gilbert, tinha um item ali, né? Atividades que podemos organizar, né? Acho que era o item 8 ali. Bem interessante para o pessoal que... na associação de moradores, na sua vizinhança, né, dá para organizar ali uma atividade, não precisa ser num sindicato, não precisa ser uma coisa, né, qualquer um aí pode organizar uma atividade na sua região, né, isso é importante, né, Gilbert? Exatamente. Então tá aí, gente, quem quiser, eu acabei de colocar. Gilbert, nessa questão da jornada 6x1, um dos dados que eu acho mais interessantes, né, é aquele que diz que aonde foi aplicada a redução da jornada, houve um ganho tanto para o comércio local, né? Os empresários começaram a ter lucros maiores ainda, né? Por quê? Porque o trabalhador que tem redução da jornada de trabalho, ele tem mais tempo para o lazer, ele tem mais tempo para consumir, né, Gilbert? Não adianta o cara ter um emprego, ganhar relativamente bem e não ter tempo para consumir, né, Gilbert? Isso é evidente, né? Então, esse estudo que foi feito nos países europeus que aplicaram a redução da jornada de trabalho, ele é muito interessante, ele deixa evidente que aonde foi aplicada a redução, houve ganhos produtivos, houve ganhos de lucrativos para o empresário e para toda a região de comércio local, né, Gilbert? Então, eu acho muito interessante a gente trazer este elemento aí, né? Muito bem, Portinho. Nós estamos aqui, canal TV Resistência Contemporânea, no canal A Voz Trabalhadora, com o Brasil ao vivo, toda quarta-feira, 15 horas, eu, Portinho, a Salete Faria, Zilda Martins, o Ricardo Gomes, a Ana Cristina Nogueira Aguiar, a Rose Pereira, o Sandro Fraga, Jurandir Vaz, a Verônica Fonseca, tá? A Verônica está aqui, ó. Em cada flor, um beijo meu. Que coisa bonita. Essa é a nossa escritora, né? Nossa escritora. Eliezer Miguel 2 está aqui. O Vascaíno da Baixada também está conosco. O Paulo Roberto Carneiro, grande companheiro Paulo Roberto Carneiro, com a gente. O Jorge Tadeu Magalhães, a nossa querida Laurinete Cardoso, a Maria Noêmia, Maria de Jesus, Resistente, está aqui, ó, grande companheiro ou companheiro por trás desse perfil, a Josineide Luna, grande companheira, a Maria de Jesus, a Luzi, está aqui também com a gente, muito obrigado, Adolfo Vecchio, Kleber Paulo, olha isso aqui, por favor, olha a seriedade disso aqui, por que é bom a gente ler aquela cartilha e ir para o embate político, tá? Por quê? Por causa disso aqui, ó, tá lá no Diário do Centro do Mundo. 70% dos deputados são contra o fim da escala 6x1, diz Quest. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Genial Quest revela que 70% dos deputados federais são contrários ao fim da escala 6x1. A pauta atualmente em discussão no Congresso Nacional é uma das mais rejeitadas entre os parlamentares. A proposta foi apresentada em fevereiro pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e prevê a redução da jornada máxima para 36 horas semanais, distribuídas em 4 dias de trabalho, eliminando o atual modelo de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Segundo o levantamento, a rejeição à proposta é maior entre os deputados da oposição, com 92% contrários. Entre os parlamentares independentes, 74% rejeitam o projeto, enquanto entre os governistas, esse número é de 55%. No grupo dos que apoiam a proposta, 44% dos governistas são favoráveis ao fim da escala 6x1, contra 23% dos independentes e apenas 6% dos oposicionistas.
E ainda tem gente dentro da esquerda, pelo que eu entendi da pesquisa, que é contra. Precisa saber o nome desse cara para a gente poder divulgar aqui, fazer ele conhecido no meio da esquerda. O Silvio Lima está aqui conosco, a Regina Alves, a Maria Noemi, a Nice Sena, nossa querida Nice, e o Luiz Portinho. Tu vê como essas pesquisas às vezes confundem, né, Gilbert? Esses ali que diz que é da base governista deve ser a turma do União Brasil, do PP, eu acho que também está no governo Lula, tem ministro, né? O PSD, né? Deve ser essa turma aí, né, Gilbert? Deve ser. Porque, que eu saiba, do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, desses partidos aí é 100% a favor, né, do fim da escala 6x1, Gilbert. E, assim, né, que dado estarrecedor, né, Gilbert? Mas não surpreende, né? Não surpreende, porque os interesses que eles estão defendendo lá no Congresso são os interesses do empresariado burro, né, Gilbert? Do empresariado tosco, né? Que eu acabei de falar aqui, né, Gilbert? Aonde foi aplicada a redução da jornada de trabalho, o empresário teve ganhos, Gilbert. O empresário, a produtividade na empresa dele aumentou e a lucratividade da empresa dele aumentou. Então, esse empresariado brasileiro não consegue enxergar um centímetro, um palmo na frente dos olhos deles, né? Eles ainda estão naquela visão feudal quase, né, Gilbert? E aqui é importante a gente colocar, né, Gilbert? A Constituição de 88 estabeleceu essa jornada de trabalho que está vigente aí, né, pessoal? 44 horas semanais, num máximo de 8 horas diárias, né? Com horas extras remuneradas com 50% de adicional, toda essa regulamentação. 37 anos, Gilbert, 37 anos a gente não conseguiu evoluir nessa jornada de trabalho. Então já passou da hora, nós estamos indo para 4 décadas já nessa jornada de trabalho que é perversa para o trabalhador, né? E assim, né? Um outro detalhe que eu acho que é fundamental da gente trazer, né, Gilbert? Nós só estamos com esse debate na sociedade porque a gente tem um governo popular, porque a gente tem um governo Lula. No governo Bolsonaro seria impensável a gente ter essa pauta tramitando na sociedade, né, Gilbert? No governo Bolsonaro, vamos lembrar qual era a pauta, gente. Era só resistência. Era só resistência aos absurdos. Nós estamos agora com as pautas jornada 6x1, fim da jornada 6x1, isenção de imposto para trabalhador que ganha até 5 mil, né? Tributação de super ricos, tributação de grandes fundos, reforma tributária. Isso só é possível, gente, esses avanços aí, num governo de centro-esquerda, pelo menos. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né, pessoal? Muito bom, Luiz. Olha, eu quero só fazer aqui rapidamente uma coisa muito séria que eu quero divulgar para vocês. Olha aqui, gente. Muito, muito, muito séria. Está lá do Lázaro Rosa. Eu tentei achar aqui no blog do Ismael e não vi, tá? Que é lá de Curitiba. Urgente. Renato Freitas acaba de ser punido com 30 dias de suspensão pela Assembleia do Paraná por este momento histórico em defesa dos professores. Então, olha a seriedade disso. Por causa disso aqui, ó. Todo o poder pertence ao povo que o exerce diretamente ou indiretamente por meio dos seus representantes. E quando estes não servem, são coronéis ricos que os seus netos, filhos e eles mesmos sempre estudaram em escola privada. Portanto, não conhecem e não valorizam a educação pública. Eu, empacotador de mercado,
morador de Piraquara, sem pai, sem herança, fui transformado pela educação. Tá sabendo disso, Luiz? Eu fiquei sabendo agora há pouco, quando eu estava terminando de preparar os detalhes aqui para essa nossa live. Eu tinha visto, Gilbert, que o Conselho de Ética lá da Assembleia do Paraná está sugerindo, eu não sei se já foi deliberado, mas eu vi a sugestão no voto lá do relator, né, sugerindo a suspensão de 30 dias, mas é de um absurdo completo, né, Gilbert? Por esse discurso aí, né? O que tem nesse discurso aí de errado, de que não é fato, né, Gilbert? Mas o Renato Freitas é perseguido diariamente naquela Assembleia do Paraná, Gilbert. Então não é de se estranhar também esse fato aí, né? E será mais um absurdo que cada vez vai deixando o Renato Freitas maior, né, Gilbert? A cada perseguição absurda dessas, o Renato Freitas se torna um personagem maior da nossa política. E eu tô louco para ver o Renato Freitas no Congresso Nacional, né, na próxima legislatura, né, Gilbert? Acho que é um cara que vai aí, acho que se elege deputado federal na próxima e até se livra desses coronéis do Paraná um pouco, né? Fica um vai pouco mais atuar lá no distante, Congresso. né? A Mariana está conosco e deu de presente 5 assinaturas a Voz Trabalhadora. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado mesmo, querida, por você estar conosco e apoiando a gente. Quero abraçar o Cleber Paulo, Adelmo Matos, Leide Silveira, Josineide Luna, Maria Noemi, Verônica Fonseca, José Januário, o Lula, gente, o Lulão, está desafiando a Faria Lima nas ruas em Salvador e lutando pela taxação dos super ricos. O Lula está indo à luta. E você, trabalhador? Como é que você está? E você, trabalhadora? Você está indo para as ruas? Como é que você está nessa questão? Lulão levantou o cartaz. Taxação dos super ricos já. Gente, vocês viram isso? Hoje, dia 2 de julho, dia da independência da Bahia. E o presidente Lula estava lá, fazendo o quê? Pautando a taxação dos super ricos. Dia 2 de julho, na Bahia, é uma das lutas populares emblemáticas pela libertação do nosso país. Muita gente fala, inclusive, que essa foi a independência do Brasil e hoje se cogita até virar feriado nacional. Eu estou de acordo. Taxar os super ricos em um país onde os pobres pagam muito imposto e os ricos quase nada é defender mais igualdade. O povão paga imposto todos os dias, enquanto os ricos fazem fortuna sem pagar R$1 de tributo. E isso precisa mudar. O governo Lula propôs o projeto para isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês e que tributa os super ricos, as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano. Mas, nesse momento, está parado no Congresso Nacional. E você pode ajudar a pressionar e fazer com que esse projeto saia do papel. Participe do plebiscito popular e vote contra a escala 6x1, pela taxação dos super ricos e para isentar os mais pobres do imposto de renda. Acesse o site do plebiscito e participe. Então tá aí, o Roberto Moura mandou o superchat para nós. Vamos dar esse tetra ao nosso Lula e continuar sempre na resistência. Obrigado, Roberto Moura, pela tua presença e pela grana. A Luzia Souza está aqui, olha a carinha dela. Aurora Neves, dia 10, a hora vai ser na Paulista, certo? 10 horas na Avenida Paulista, lá no MASP. 10 de julho, tá? Lá no MASP, na Avenida Paulista. Está divulgando aqui no canal. Rosadíssima Rosa também